Olá, povo abençoado. Graça e paz a todos. Deus abençoe. Pastor Williams aqui. Vamos para mais uma breve reflexão de uma mensagem de Deus aos nossos corações. Gênesis capítulo 2, versículo 19, vai nos mostrar de que os animais foram a Noé, para que Noé pudesse nomeá-los a todos, e eles obedeceram à voz do seu Criador. Gênesis capítulo 6, versículo 20, diz de que as aves e todos os animais que vivem entraram na arca de 2 em 2, cada um segundo a sua espécie. E eles obedeceram à voz do seu Criador. Números capítulo 11, versículo 31. O povo de Deus tinha saído do Egito, estava no deserto com fome, clamando com fome. E as codornizes, uma espécie de codorna, obedeceram à voz do seu Criador e foram justamente ali, no acampamento do povo de Israel. Números capítulo 22, do versículo 23 a 30, vai nos falar sobre a jumenta de Balaão. Isso. Havia uma vontade de Balaque com que o povo de Deus fosse amaldiçoado. E ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão subiu na jumenta e foi para amaldiçoar o povo de Deus. Aquela jumenta ouviu, aquela jumenta viu, aquela jumenta parou e aquela jumenta falou. Isso mesmo. Aquela jumenta obedeceu à voz do seu Criador. Números capítulo 22, do versículo 23 ao versículo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 12. As vacas estavam levando carros de boi com a arca do concerto sobre si, e levaram na cidade correta sem um condutor sobre aqueles carros de boi. Maravilha de Deus. E as vacas obedeceram à voz do seu Criador. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 4 ao versículo 6. Vamos ver que Elias tinha orado, tinha parado de chover na terra. Elias estava com fome e Deus enviou aves de rapina, Deus enviou corvos para alimentar Elias de dia e de noite com pão e carne, pão e carne. E os corvos obedeceram à voz do seu Criador. O que dizer de o profeta Jonas? Capítulo 1, versículo 17. De que aquele grande peixe engoliu Jonas. Jonas desobedecendo, eu vou repetir novamente, Jonas desobedecendo o chamado de Deus, a ordem de Deus, foi jogado ao mar e Deus preparou aquele grande peixe para tragar Jonas e jogar ele na praia, porque ele se arrependeu, pediu perdão e misericórdia. E aquele grande peixe obedeceu à voz de seu Criador. Lucas capítulo 5, versículo 4 ao versículo 9, vai falar sobre a pesca maravilhosa, onde eles puderam ter uma pesca muito poderosa, abençoada, e aqueles peixes obedeceram à voz de seu Criador.
Mateus capítulo 17, versículo 27. Os discípulos estavam ali sendo cobrados para poder pagar impostos. E Jesus falou aos seus discípulos: lance agora. O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca desse peixe que tem uma moeda. Pode ir lá e pagar o imposto. E aquele peixe, eu não disse aqueles, e aquele peixe obedeceu à voz de seu Criador. O que dizer em Mateus 26, versículo 34, onde o galo cantou quando Pedro negou a Jesus? O galo cantou no horário correto que Jesus tinha dito. E aquele galo obedeceu à voz de seu Criador. É claro que há todo um contexto dessa questão do galo, porque há quem diga que nem galo tinha dentro de Jerusalém, porque animais sujavam Jerusalém. É uma forma de se expressar. Estude que você vai ver o motivo deste galo aí. João capítulo 21, versículo 3 ao versículo 6, vai nos mostrar de que os servos de Deus pescaram 153 grandes peixes. E eu vou ler o versículo 6. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Que maravilha, meu irmão. Lance as suas redes do lado direito do barco. E aqueles 153 grandes peixes ouviram a voz do seu Criador e foram direcionados ao lado direito do barco. Eu vou somente ler aqui um versículo para encerrar agora, de que nos fala aqui sobre o João capítulo 14, versículo 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, disse Jesus, obedecerão os meus mandamentos. Acabamos de ver aqui animais e muitos obedecendo à voz do seu Criador. E nós, o que nós temos feito? Será que você, será que eu tenho obedecido à voz do meu Criador? Eu faço tudo do meu jeito, eu faço tudo como eu quero, na hora que eu quero. Deus falando, Deus falando, Deus falando, e eu não obedeço à voz do meu Criador. Aí vai dizer que os animais são irracionais e nós que somos os racionais. Será? Se eu obedeço à voz do meu Criador, mesmo eu sendo falho, errante, pecador, eu obedeço à voz do meu Criador, Ele tem uma obra, Ele tem um chamado. Nós sabemos o que é para ser feito, mas muitas vezes não fazemos, fazendo tudo do nosso jeito. Ouve a voz do seu Criador. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique com essa reflexão. Ouça a voz do seu Criador. Os animais obedecem a Deus por intuição. Eles foram criados por quem? Você foi criado por quem? Quem te criou? Ouça a voz do seu Criador. Hoje, agora, enquanto é tempo. Deus te abençoe. Graça e paz. Eu sou o pastor Williams. Esse aqui é o canal WBS Notícias. Grande beijo. Eu preciso aprender a obedecer mais a voz do meu Criador. Graça e paz. Deus abençoe.